né? A ideia é passar para vocês, né, abrir a porta de um universo novo para vocês, de um universo, de um oceano azul, onde existe um campo de trabalho enorme que a gente não conhece necessariamente estando no Brasil. Então, vamos partir para o que é o planejamento patrimonial e proteção patrimonial internacional. PPPI, tu tem que dividir em 4 grandes áreas, tá? São 4 grandes áreas dentro do processo, tá? A gente chama isso de um processo porque é um conjunto que trabalha junto e, às vezes, tu tens mais necessidade num do que no outro. Mas nada mais é do que tu começares com um planejamento do patrimônio em si. O que isso quer dizer? Tu vai ter que trabalhar governança, ou seja, diminuir conflitos, vai ter que resolver outros conflitos, tu vai ter filhos que se sentem lesados, pais que têm preferência, famílias extraconjugais, ou seja, existem casamentos que os pais não aprovam. Então, tu tens todo um problema de governança familiar que tu tem que resolver dentro do planejamento, porque aquele patrimônio vai um dia ser transferido e vai ser impactado com essas pequenas alfinetadas familiares, como eu chamo. Então, dentro do planejamento do patrimônio em si, tu tens também que considerar os riscos, né? Como é que tu vai fazer para minimizar riscos, né? Quais seriam os riscos? Tem que avaliar quais são os riscos. Como é que a gente vai trabalhar com esses riscos? Tu vais trabalhar com as transferências de patrimônio. Os patrimônios vão ser transferidos, ou seja, às vezes tem um pai e uma mãe que construíram uma casa maravilhosa na praia e, eventualmente, aquela casa vai ser dividida por 2, 3, 4, 5, 6 herdeiros. Como é que faz isso em vida para que não haja ônus e problema para a família? Né? Ou a família está numa escala crescente de aquisição de patrimônio e vai adquirir muito mais bens. Como é que a gente vai planejar para que aquela aquisição seja constante e não seja ameaçada? Então, este seria o primeiro pilar que eu diria, né? O planejamento do patrimônio em si. Depois nós temos o planejamento tributário. E aí, gente, importante, ó, PPPI não é direito tributário, tá? A gente trabalha com direito tributário. O profissional que trabalha com PPPI, ele tem que ser um engenheiro, tá? Ele vai precisar do encanador, do hidráulico, né? Vai precisar do eletricista, vai precisar do cara de fundações, ou seja, quem trabalha com PPPI vai ter que ter várias mãos trabalhando junto. A gente vai precisar ter um tributarista, a gente vai precisar ter um advogado especialista em sucessão, a gente vai ter que ter um advogado, às vezes, porque as questões variam, não existe fórmula pronta de PPPI, tá? Então, a gente vai ter um caso que, às vezes, é um problema de inventário de 20 anos. Então, a gente precisa em alguém especialista nisso para trabalhar junto com a gente. Vai precisar, muitas vezes, de psicólogos, sim, parece piada, mas não é. Dá cada perrengue para quem trabalha em PPPI, gente, vocês não imaginam. Às vezes dá vontade de escudo, porque sobra para ti também, tá? Então, assim, tu tens o planejamento tributário que é feito junto, né? Claro, tu pode dar as diretrizes básicas, tu sabe o que vai impactar no patrimônio da pessoa, né? Quais impostos, quais tributos vão ser impactados, ou podem ser minimizados, né? Pode haver uma economia tributária, né? Então, tu vai ter que trabalhar com um tributarista, ou tu és tributarista e quer te especializar em PPPI, que é melhor ainda, entendeu? Se tu já é tributarista, quer trabalhar em PPPI, pô, aí tu tá nadando de braçada e com um motorzinho atrás, tá? Questões de imigração, gente, questão de imigração, como eu falei, essas novas regras de mudança de domicílio fiscal também interferem dentro desse pilar de planejamento tributário. O outro pilar que é importantíssimo e é muitas vezes a razão pela qual o cliente te procura pela primeira vez é o planejamento sucessório, tá? Então, dentro do planejamento sucessório, tu vai ter situações onde os filhos se casam, onde existe uma mudança de residência, onde existe um bem, a família talvez viva toda no Brasil, mas comprou um apartamento em Miami, né? Então, como é que aquilo vai se dar? Sobre quais leis nós vamos tratar? Como é que vai ser o impacto dos impostos naquele lugar onde está aquele imóvel, tá? Tu vai, então, trabalhar com... E aí vem o que eu mais gosto, e eu tenho uns casos assim, gente, eu adoro... Quando eu digo que eu adoro fazer isso, tá? É que legitimamente eu adoro, tá? Vou dar uma ideia para vocês como é que funciona. Eu tenho casos onde tem senhores de idade, e sim, tem 2 senhores e uma senhora, tá? De idade, a gente está falando acima dos 85, tá?
E eles sabem que estão com problemas de saúde, e dentro de um desses casos, um dos problemas de saúde é que ele vai ficar absolutamente fora, ele vai perder toda a capacidade de gerir a sua vida, né? Então, através de uma estrutura de PPPI, a gente consegue fazer com que tudo que ele quer que aconteça com ele na vida dele, escolha do médico, escolha do hospital, da casa de repouso, enfim, de qualquer tipo de desejo vai ser levado a cabo através de uma estrutura internacional, tá? Então, assim, outro caso bem comum é quando a gente quer beneficiar netos, né? Às vezes os pais, eles têm medo dos filhos e querem que os netos tenham alguma coisa, né? A minha filha é muito gastadeira, meu filho é muito gastadeiro, eu quero que meus netos tenham alguma coisa. E já garante, através de uma estrutura internacional, como é que tu podes, né, fazer com que os netos usufruam daquele patrimônio sem risco, né, e sem problemas depois com outra pessoa da família, né? Existem casos que os pais morreram e os netos estão, né, num outro tipo de guarda, então os avós querem beneficiar. Então, é muito legal trabalhar com isso. E existe também o legado institucional, que eu chamo, né? São aquelas famílias que têm, por exemplo, tem casos que tem famílias que têm coleções de arte muito grande, e aí, em vez de, né, deixar aquela coleção de arte para os herdeiros, que os herdeiros não querem, não têm interesse, eles resolvem dar aquilo lá para a sociedade, monta uma fundação, monta um instituto educacional, enfim. Então, existe toda essa parte que a gente trabalha dentro. Gente, como é que não é apaixonante o negócio desse? Né? Enfim, e aí vem a parte mais importante, tá? A parte que realmente os clientes ficam mais conectados com a gente, que é a parte da proteção. Tá? A ideia de proteção, ela é assim, gente. Como é que funciona? Né? Como é que nós podemos, porque, como eu disse, né, fiquem com aquela ideia em mente, né, o que é a ameaça ao patrimônio, né? Então, assim, como é que nós podemos proteger? E aí vem a questão que eu falo para vocês desde o início, né, do porquê de mudar a lente, né? Imagina que a gente tem um papel celofane verde, que é como a gente vê o direito no Brasil, e aí, de repente, a gente põe um papel celofane vermelho, e aí tu vê diferente. Mas se tu põe o verde na frente do vermelho, tu vê tudo marrom. Então, a gente tem que entrar dentro da dinâmica, é por isso que eu estou aqui, por isso que eu quero mostrar para vocês os instrumentos que nós temos para trabalhar com proteção. E aí tu pode trabalhar com divórcios, né? Às vezes os pais estão preocupados com os filhos ou com as filhas, né? Casamento ruim, casou com uma pessoa que não é íntegra, que não é idônea, né? Ou então, existe, né, ameaças àquele patrimônio, porque o casal... Olha o Bill e a Melinda Gates. É um caso que eu tenho certeza que eles têm uma estrutura internacional que está operando todo esse divórcio, porque isso tudo é previsto, né? E como estão nos Estados Unidos tem muito trust, enfim, tem vários desses instrumentos. Então é muito fácil de trabalhar com questões que sobrevêm, né, o momento feliz, que é o casamento. Então, tu consegue trabalhar muito bem com esse tipo de situação, com uma estrutura de planejamento patrimonial internacional. Incapacidade, que é mais ou menos o que eu falei ali dentro do planejamento sucessório, né? Quando a pessoa, ela tem, ou seja, aqui a gente vai proteger de terceiros, né? Quantos de vocês aí na advocacia já não viram aquela pessoa que se aproximou do idoso, da idosa, para tirar proveito? Né? Ou os próprios familiares que se aproveitam da idoneidade do idoso, de uma idosa, né, para assinar um cheque, para passar dinheiro. Essa senhora agora, lá nos Estados Unidos, que os netos simplesmente transferiram, qual era a loja dela, uma rede bem famosa dos Estados Unidos, e os netos roubaram tudo da avó, tudo, a avó, tanto que ela foi pagar empregado, o cheque voltou, milionária, entende? Então, com estruturas de proteção, a gente consegue, através do trustee, colocar um cuidado em cima das condutas que os familiares, né, ou terceiros interessados possam ter no patrimônio das pessoas. Tá, gente?